Padawans, eu tenho algumas notícias, algumas atualizações sobre os terremotos que estão acontecendo na ilha de Santorini, na Grécia. E essas notícias, elas não são muito boas, porque o cenário ali pode estar se configurando para uma possível erupção vulcânica. Além disso, há possibilidade ainda da ocorrência de um grande terremoto. Bom, vamos ver essas últimas atualizações no vídeo de hoje. Eu vou comentar cada uma delas com vocês. Bora lá! Padawans, eu estou aqui no site do Vulcano Discovery para a gente verificar 3 atualizações, as 3 últimas notícias sobre o caso dos terremotos que têm atingido ali a ilha de Santorini, na Grécia, no Mar Egeu. Desde o finalzinho de janeiro, nos últimos 10 dias, uma série de terremotos tem atingido a região de Santorini, não especificamente a ilha, né? E bom, eu já tinha feito um vídeo sobre isso, quem não assistiu eu vou deixar no final desse aqui, então clica lá para assistir toda a cobertura. E vamos logo aqui para a primeira notícia, onde terremotos continuam sem mudança significativa. Cientistas dizem que a chance de grande terremoto é muito baixa. A gente tem aqui um gráfico em que a gente observa as ocorrências sísmicas ao longo do tempo, que a gente pode observar aqui na parte de baixo do gráfico, 4 de fevereiro, 5 de fevereiro, 6 de fevereiro, e aqui do lado esquerdo a profundidade. A gente pode observar que os terremotos estão numa profundidade considerada rasa, até no máximo aqui cerca de 20 km de profundidade. Então, de 2 a 20 km de profundidade, esse é o intervalo do hipocentro, do foco dos tremores que tem acontecido na região. A gente pode verificar também, pelo número de bolinhas aqui, cada bolinha é um evento sísmico, que essa quantidade ficou mais ou menos a mesma. Aqui no dia 4 a gente teve um pouquinho a mais, mas basicamente a média ali da quantidade de eventos sísmicos se estabeleceu. E bom, a gente teve aí uma predominância de tremores magnitude 2, 3 e 4, né? E alguns eventos acima de 5, magnitude 5 ou superior. E vamos verificar então o que os pesquisadores estão mencionando sobre isso. Nas últimas 24 horas, eu estou gravando esse vídeo no dia 6 e essa notícia aqui é do dia 6, manhã do dia 6, a atividade sísmica a nordeste de Santorini continuou intensa, em níveis semelhantes aos dos últimos dias, como a gente viu no gráfico, né? De centenas de tremores menores, 41 terremotos acima de magnitude 4 foram registrados, incluindo um evento de magnitude 5.1 ontem à noite, às 21 horas. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo no dia 6, então foi no dia 5. E aí, um dos pesquisadores ali, na verdade, o presidente da Organização de Planejamento e Proteção contra Terremotos da Grécia, então a gente está falando aqui com um cara que está gerenciando isso tudo, né, que é o Lekas, ele colocou 3 cenários prováveis para a situação evoluir aí num futuro próximo ou não tão próximo assim. O primeiro cenário: essa intensa atividade sísmica pode continuar por várias semanas ou até meses, sem terremotos significativamente maiores, né? Então vão ficar na casa dos 4, 5 no máximo, e então, eventualmente, esse enxame sísmico vai desaparecer ao longo depois de um bom período de tempo aí. É um cenário favorável, mas deixa esse clima de tensão durante um bom tempo, então não sei se é tão bom assim. Segundo cenário, um terremoto maior, com magnitude em torno de 5.5, pode ocorrer. E isso vai liberar a maior parte da tensão sísmica acumulada ali na área. Os terremotos, então, vão diminuir rapidamente após esse evento. Esse pode ser o resultado mais favorável, segundo o Lekas, porque nenhum dano maior é esperado de terremotos de magnitude até 5.5. Então, segundo o Lekas, né, a estrutura das casas da ilha consegue suportar razoavelmente bem um terremoto aí de 5.5. Vale destacar que a ilha não tem uma estrutura preparada, né, para aguentar tremores.
Eu conversei até com uma brasileira que mora lá, mas ela está aqui no Brasil, e ela me disse isso, né? Inclusive, as pessoas de lá realmente estão bem nervosas. Ela me confirmou isso e ela também está bem aflita com a situação. Inclusive, Bianca, muito obrigado por conversar comigo e me mostrar o panorama, né, de uma moradora aí do local, tá? E aqui a gente tem também um terceiro cenário. Um terceiro cenário seria a ocorrência de um terremoto de magnitude 6. Aí sim o problema seria sério, porque as casas poderiam cair. Lá tem umas casas que ficam em uns penhascos também. E ali você poderia ter movimentos de massa, basicamente o solo cedendo e as casas caindo morro abaixo, além da própria destruição de casas que estão em partes ali um pouco mais planas, enfim, por conta da fraca estrutura contra a atividade sísmica. Esse terceiro cenário, segundo Lecas, é o menos provável, ou seja, dessas três opções aqui, esse cenário onde um terremoto maior aconteceria seria o menos provável. Como eu expliquei para vocês no último vídeo, pessoal, a região é cheia de falhas geológicas, né? E um terremoto maior, ele pode sim aliviar uma tensão, né, que esteja ali contida nessa falha. Eu sempre falei para vocês que terremotos pequenos são interessantes para regiões propícias à formação de grandes terremotos, porque vai aliviando a tensão aos poucos. Só que ali, como são muitas falhas, às vezes a movimentação de uma falha pode ativar outra. Então, está tendo pequenos terremotos numa falha, mas pode ter um grande terremoto na outra. Então, a situação realmente continua incerta. Vamos para a segunda notícia, então, que é justamente essa aqui, ó. Vulcão de Santorini, Grécia, estado de emergência declarado. Santorini declarou estado de emergência devido à atividade sísmica que viu quase 8.000 terremotos desde 26 de janeiro de 2025. No último vídeo eu tinha feito uma correção para vocês no texto, dizendo que não seriam 2.000 terremotos, e sim 200, segundo outros sites de notícias. Mas depois eu verifiquei que aqui eles estão considerando também os tremores imperceptíveis, aqueles terremotos de magnitude 1, né, entre 1 e 2. Então, se a gente considerar todos os eventos sísmicos mesmos, realmente dá mais aí, no outro vídeo daria mais que 2.000, e aqui a gente tem quase 8.000 tremores. Então, esse é o número correto aí, se a gente fosse considerar todos os eventos sísmicos de todas as magnitudes registrados ali na ilha nos últimos 10 dias, mais ou menos. Incluindo aí 4 terremotos acima de magnitude 5 e mais de 120 tremores de magnitude entre 4 e 5, que geralmente são esses tremores que a população acaba sentindo, né? Esses tremores frequentes são experimentados na própria ilha, as pessoas acabam sentindo mesmo os tremores estando ali a nordeste da localização da ilha de Santorini, e as autoridades decidiram então declarar esse estado de emergência, que vai permanecer em vigor por um mês, né, até o dia 3 de março. E a situação ficou realmente tão crítica lá, as pessoas ficaram com tanto medo, que 14.000 residentes deixaram a ilha. Isso corresponde a cerca de 70% dos habitantes locais. As autoridades estão alertando sobre os altos riscos de deslizamento de terra, principalmente naquela parte dos penhascos íngremes que eu mencionei para vocês. Os prédios públicos e escolas foram fechados. As equipes de emergência, incluindo bombeiros, policiais, né, pessoal do exército, estão chegando à ilha para fazer todo o acompanhamento dessa crise sísmica e precaução em caso de um grande terremoto, né, terremotos mais fortes, ou então no caso de uma erupção vulcânica. Os moradores também foram aconselhados a evitar as áreas costeiras por causa da possível formação de tsunami e não ficar ali em grandes grupos em locais fechados, porque o processo de evacuação é mais demorado quando você está com uma multidão. Então agora é oficial, a ilha de Santorini, na Grécia, está em estado de emergência declarado. Segunda notícia, vamos para a última, e aqui eu considerei um pouco pior. Fraca elevação do solo relatada, possivelmente sinal de agitação vulcânica. Até então, a gente não tinha detectado elevação do solo. E agora sim a gente observa isso. E essas informações puderam ser confirmadas através de medições de radar, através de imagens de satélites. Como a gente pode verificar aqui nesses dois mapas.
Tudo que está de pontinho verde aqui são áreas que mantiveram a mesma altitude, né? E o que está em variação de amarelo e vermelho foram áreas que tiveram um processo de subducção, e o que está em tom de azul foram áreas que tiveram um processo de elevação. Então, comparando os dois mapas, sim, o solo ali se movimentou nos últimos dias. Mas vale destacar, Padawans, que as descobertas ainda não são muito conclusivas e a deformação observada ainda é relativamente fraca, mas pode significar que o magma se intrometeu em níveis mais rasos, aumentando assim a chance de uma nova, provavelmente pequena, erupção vulcânica perto ou em Santorini. Até então, Padawans, a gente só tinha terremotos acontecendo na região. Com esse novo dado, esse dado de elevação do solo, a gente também tem a informação de que magma está se locomovendo abaixo da região de Santorini. Isso então pode indicar sim uma possível nova erupção. Mas como os dados indicam que essa movimentação do solo, essa elevação do solo é fraca, possivelmente a gente está lidando aí com uma possível pequena erupção. Essa pequena erupção ela pode acontecer tanto ali no vulcão de Santorini, mas os terremotos não estão acontecendo ali, né? Vale destacar que está acontecendo a nordeste de Santorini, mas a deformação do solo, essa elevação do solo, está acontecendo aqui. Só que a gente tem que lembrar que esse é apenas um dos vulcões da área. Na região onde os terremotos estão acontecendo, tem um outro vulcão, esse vulcão aqui, o vulcão Columbo. E o vulcão Columbo é uma enorme caldeira submarina, uma caldeira vulcânica submarina, é um vulcão submarino. E esse aqui é o vulcão Columbo. Olha o tamanho disso. A gente está falando de um vulcão submarino ativo, localizado a cerca de 8 km a nordeste de Santorini, justamente próximo ali onde os terremotos estão acontecendo. Nessa imagem aqui da direita é possível verificar toda a estrutura do relevo submarino, com destaque ali para o vulcão na parte central. É um vulcão em forma de caldeira, ou seja, ele já teve uma grande erupção, jogou todo o seu material magmático de uma vez e a cratera colapsou sobre a câmara magmática, formando então essa cratera de cerca de 500 metros de profundidade. Aqui a localização dele, bem a nordeste da ilha de Santorini, bem na região ali, um pouquinho mais para sudoeste da região onde os tremores estão mais concentrados. Vale destacar, os tremores eles não estão exatamente aqui na área desse vulcão, mas esse vulcão ele fica realmente um pouco mais perto da região onde os tremores estão acontecendo com mais intensidade. Então, Padawans, agora a gente tem um cenário realmente bem complexo. Milhares de terremotos acontecendo, inicialmente, possivelmente ligados à atividade tectônica, à atividade de falhas geológicas da região, que eu mostrei para vocês que são várias, mas com esses dados de elevação do solo, esses tremores podem estar associados à atividade vulcânica, ou os dois eventos estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem atividade tectônica junto com um possível despertar, ou do vulcão Santorini ou do vulcão Columbo. Os dois são vulcões em caldeira, são vulcões que têm potencial para gerar erupções plinianas. Os dois ali ficam numa região do Mar Egeu, onde uma possível erupção pliniana pode gerar um grande tsunami, mas os dados atuais do dia 6 de fevereiro não indicam uma grande erupção a caminho. Se acontecer uma erupção com os dados atuais, a gente vai ter sim uma pequena atividade eruptiva e não grande. De qualquer forma, se a atividade sísmica ficar mais forte ou se uma atividade vulcânica começar, isso pode provocar muita destruição na região. Daí o estado de emergência declarado pelo governo da Grécia. Se eu fosse morador da ilha, se eu morasse em Santorini, eu, professor Leandro, eu teria saído da ilha. É uma situação complicada, bem complexa, não tem como fazer uma previsão a longo prazo. A gente só consegue analisar os dados recentes e fazer uma previsão ali de algumas horas, no máximo de um dia. Isso é suficiente muitas vezes para salvar vidas, como a gente já viu várias vezes na Islândia, lá na ilha de La Palma, por exemplo. No Havaí também a situação é bem monitorada, já que os vulcões de lá entram em erupção com uma certa constância, e aqui a situação realmente é bem crítica, justamente por causa desse clima de incerteza. Eu, se eu fosse morador de lá, repito,
não ficaria na ilha diante dessas incertezas. Padawans, então essas foram as últimas atualizações sobre Santorini na Grécia. Eu vou continuar acompanhando a situação e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que o vídeo ganhe relevância e atinja outras pessoas que também gostariam de saber dessas informações. Deixe aqui o seu comentário, o que você está achando disso tudo, dessa história toda, e compartilhe o vídeo com aqueles amigos que gostam também dessa temática e querem entender melhor o que está acontecendo lá em Santorini, na Grécia. Se você conhecer alguém de lá, né, também encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para que todo mundo consiga ficar aí bem informado da situação geológica da ilha de Santorini, né? E se você quiser continuar acompanhando a história desse vulcão, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você é notificado sempre que eu lançar algum vídeo novo. E se você puder contribuir ainda mais com o meu trabalho, mande um valeu demais, é só clicar nesse coraçãozinho com cifrão aqui embaixo, ou então se tornar um membro do canal. Nós temos 2 categorias de membro, quartzo e ametista. Você participa de um grupo de WhatsApp exclusivo comigo lá no grupo Ametista, né, na categoria de membros Ametista. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos os membros ativos. A gente tem recebido aí novos membros direto. Agradeço demais a vocês e você ainda pode me ajudar comprando alguma coisa pela Amazon usando o meu link que está aqui no primeiro comentário fixado. Tudo isso ajuda a manter o canal ativo, funcionando, porque realmente dá trabalho pesquisar sobre isso, produzir os vídeos aqui, editar e publicar para vocês, porque vocês sabem que eu sou professor de sala de aula, então eu não vivo aqui do YouTube, inclusive muitas vezes eu não consigo soltar a notícia em tempo real, justamente por causa disso. Mas muito obrigado a quem me acompanha e tem a paciência adequada, né? Eu vou ficando por aqui, Padawans, que a força geográfica esteja com todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!